Capítulo 1, 2 anos atrás. Considerando tudo, eu venci no jogo da vida. No momento, na minha conta bancária, estava a soma de mais de 500 milhões de wons. NT, aprox. 1,5 milhão de reais. Só porque eu desisti da herança não quer dizer que não enchi meus bolsos. Eu posso aproveitar o restante da minha vida sem trabalhar. Sim. Não minha vida inteira, só o resto. Eu não quero dizer no sentido de continuar vivendo, mas simplesmente este breve restante. Eu queria só isso. Nos próximos 50 anos, essas serão as regras que vão me guiar até o final de minha vida. 1. Não trabalhar. 2. Não fazer amigos. 3. Não se casar. Lindo. Eu estava comovido pela minha própria caligrafia. Eu me pergunto se quando Pitágoras descobriu as regras da matemática, ele se sentiu tão tocado quanto eu agora. Primeiro, não trabalhar. Isso é bem óbvio. Eu ouvi falar que tem gente que gosta de aproveitar os frutos do trabalho em suas vidas. Felizmente, eu não sou um desses masoquistas pervertidos. Segundo, não fazer amigos. Isso também é óbvio, só existem traidores e potenciais traidores no mundo. A amizade não é nada mais que um sonho em vão, uma imagem virtual, uma fantasia. Eu não aceitarei contra-argumentos. Terceiro, não me casar. Esse é importante. Meu pai esteve em relacionamento com 5 mulheres. Depois de ver uma vida de romance e drama estrelando 6 pessoas desde que eu era criança, cheguei a uma grave conclusão: casamento é uma insanidade. Algo como amor verdadeiro não passa de uma mentira lavada. Amor é só uma técnica de assassinato surpreendentemente gentil. Uma mistura simples de desejo possessivo e sexual. É claro, os membros mais velhos da sociedade podem ter uma opinião diferente da minha. Tudo bem, sejam satisfeitos com suas belas vidas de casado. Mas, se talvez, só talvez você acabar se separando comparado à sua vida de casado, dias muito mais bonitos lhe aguardam. Eu te garanto. Você tem minha palavra. Para começo de conversa, o perigo de ser esfaqueado desaparece imediatamente. Só isso já é bastante benéfico, você não acha? Sim. Eu sou uma pessoa pessimista. Mas eu não era assim desde que nasci. Acredite em mim. Originalmente, era muito positivo. O mundo era bonito e a justiça pulsava no peito tal qual um peixe recém-fisgado. Para ser exato, eu era assim até um mês atrás. Porém, depois de ver minhas mães em uma disputa 1 minutos e 100 segundos até a morte no meio do funeral, eu educadamente joguei minhas esperanças e sonhos no lixo. É isso mesmo. O mundo é trágico. Mesmo que você sofra, não tem nada que possa fazer. O ritmo de emissão de dióxido de carbono não vai diminuir, a China vai dominar a economia mundial, o Justin Bieber vai ganhar o Nobel de Literatura, e dentro de 122 anos você estará morto, eu estarei morto, todos nós estaremos mortos. Ah, eu vou te contar só para ter certeza, seu cachorrinho bonitinho será acertado pela roda da frente de uma bicicleta e vai morrer. Desculpa te falar isso, mas, o que você pode fazer? É a verdade. Se já cansou de ficar deprimido, então vá beber. Para começar minha carreira de despreocupado, fui à loja de conveniência e comprei 60 latas de cerveja. A atendente me deu um olhar como quem pergunta: me desculpa, não é da minha conta, mas, sua vida está bem assim? Agradeci a preocupação da garota e passei o cartão. E daí? Meu cartão tem 500 milhões de wons. 500 milhões é bastante. Segura essa. Se tiver algum problema, pode vir. Filho, o que quer que você escolha, você deve escolher melhor do que eu. Imagino se é por causa da bebida. Lembrei-me de algo desagradável. Uma espécie de trauma. Eu abri a segunda lata e murmurei: eu consegui escapar, pai. Essas foram minhas últimas palavras para ele. Eu continuei enfurnado dentro de casa e não saí. Adeus trabalho. Adeus mundo. Eu vou para a terra atrás do monitor. Adiel. 2 meses passaram em um piscar de olhos. Eu zerei todos os jogos que não pude jogar nos últimos 4 anos.
Isso que é vida. Eu silenciosamente fiquei comovido a ponto de chorar. Eu ando comendo apenas comida de lojas de conveniência, então minha silhueta está ficando cada vez mais parecida com a de um gorila. Lixo estava se amontoando por todos os lados. A mesa do meu monitor estava especialmente impressionante. O império das embalagens vazias de miojo e a república das latas de cervejas vazias estavam dominando o continente da mesa, e tendo sua própria guerra mundial, enquanto traçavam todo tipo de limites geográficos. Neste mundo eu era o que poderia ser chamado de Deus absoluto. Se o império estava em desvantagem, eu adicionaria uma embalagem. Se a situação da república estava ruim, eu colocaria mais uma lata. Não é exagero dizer que o equilíbrio no continente só era mantido graças a mim. Nesse momento, uma notificação apareceu em meu monitor. Tring, um e-mail chegou. Movendo meu mouse, eu cliquei para lê-lo. Obrigado por aproveitar o jogo de nossa companhia, Dungeon Attack. Para melhorar nossa próxima expansão, estamos fazendo um questionário. Participantes terão a chance de serem beta testers. Era um e-mail normal. Meu endereço de e-mail provavelmente foi inscrito quando comprei o jogo. Quando estava prestes a deletar a mensagem, hesitei. Uma nova expansão, um RPG padrão de captura de dungeons, Dungeon Attack. É um dos jogos que eu aproveitei durante esses 2 meses. Se torne um herói e derrote os Lordes Demônios. A dificuldade era um pouco estranha, era incrivelmente desafiador. Na primeira run, eu mal conseguia derrotar os mid-bosses. Na segunda, terceira, e finalmente na 16ª run, depois de grindar tediosamente, eu mal consegui vencer o boss final. Meu personagem ficou mais forte após cada run. Na perspectiva de um NPC, eu provavelmente parecia uma fraude, um trapaceiro. Mas o que eles poderiam fazer? A vida não faz sentido desde o começo. Algumas pessoas começam poderosas, e outras não. Clique. Eu aceitei o questionário com um clique. Ele provavelmente vai me perguntar coisas como: se a dificuldade era razoável, se tinha algum problema com a interface, questões chatas como essa. De qualquer forma, eu consegui me divertir um bom tempo com Dungeon Attack. Vou cooperar. Uma página nova abriu no meu monitor. No fim das contas, eu prefiro garotinhas. 2. No fim das contas, eu prefiro mulheres maduras. Uma pergunta selvagem apareceu. Eu tentei controlar minha mente que se perdeu por um momento. O que é isso? Uma piadinha? Questões sérias vão aparecer depois disso. Depois de pensar por um instante, escolhi a número 2. Se você é alguém com senso comum, então é apropriado escolher a segunda. Pessoal, atração por lolitas é uma doença mental. Na tela branca, a segunda questão apareceu. No fim das contas, eu fico excitado quando alguém me bate. 2. No fim das contas, eu fico excitado quando eu bato em alguém. Mas que tipo de questionário é esse? Eu gritei para o monitor. Oh! No final das frases as fazem parecer desnecessariamente animadas. Dão a impressão de que você está confessando seus fetiches secretos. Eu encarei o monitor com um olhar enojado. Por enquanto escolhi a número 2. Apanhar ou bater. Se tivesse que escolher entre eles, escolheria o último. Eu ouvi dizer que tem gente que sente prazer pela dor, mas graças a Deus, não sou um tarado desses. Eu prefiro dificuldades baixas. 2. Eu prefiro dificuldades altas. Depois disso vieram questões normais. Eles provavelmente colocaram aquelas questões estranhas para atrair a atenção do usuário. Não sei se os parabenizo por serem espertos, ou reclamo por terem pensado demais nisso. Eu resolvo meus problemas com força. 2. Eu resolvo meus problemas com conhecimento. Sem qualquer hesitação, eu escolhi a número 2. Eu parei de tentar resolver meus problemas através da força quando apanhei de uma garota que se sentava ao meu lado no jardim de infância. As pessoas chamavam humanos como eu de pacifistas refinados. Eu ganho benefícios guardando o segredo de outras pessoas. 2.
Eu sinto prazer usando os segredos de outras pessoas. Mais uma vez, sem hesitar, eu escolhi a segunda opção. No jardim de infância, eu descobri que uma garota que sentava do meu lado molhava a cama toda manhã. Tomei o máximo de vantagem possível disso. Depois disso, descobri o poder da maravilha chamada informação. Estudantes de diplomacia chamam esse tipo de política de neutralidade armada. 1. Amizade significa ir juntos em direção rumo a um mesmo objetivo. 2. Amizade significa um amigo que ainda não te traiu. Oh! Eu não sei quem foi, mas precisamos dar uma salva de palmas para o responsável pela segunda opção. Parando para pensar, eu só escolhi a segunda opção até agora. Isso deve significar que as primeiras indicam a normalidade e as segundas normalidade. Eu penso sobre as 30 questões passadas. Uma pergunta com um formato diferente apareceu pela primeira vez. Você sabe como o mundo acaba? 1. Sim. 2. Não. Eu parei meu mouse. Era uma questão feita abstrata propositalmente. Era uma pergunta que apenas os jogadores que jogaram piamente conseguiriam entender. Dungeon Attack. O herói subjuga os Lordes Demônios. Uma estrutura simples. Entretanto, no final, o mundo provavelmente é destruído. A razão por que a palavra provavelmente está na frase é simples. O jogo não faz a gentileza de dizer o que acontece com o mundo depois do final. Isso é só uma conclusão que cheguei enquanto fazia a campanha. Em Dungeon Attack, Lordes Demônios são donos de energia mágica, seres com uma quantidade massiva de mana condensada dentro deles. O que acontece se eles forem mortos? Uma quantidade absurda de mana neles extravasa. Como se vários reservatórios de água gigantescos quebrassem ao mesmo tempo, causando uma inundação. O herói matou os lordes para proteger a humanidade e como resultado o equilíbrio de mana foi destruído. Então, contrariando as intenções, deu fim à raça humana e acabou com o mundo. Isso é o que eu penso ser o final verdadeiro do jogo. Muitíssimo obrigado, protagonista. Muitíssimo obrigado, jogador. Porém, devemos nos desculpar, graças aos seus esforços o mundo foi destruído. Sem esperanças ou sonhos. Por isso eu gostei. Um mundo com perspectiva pessimista bem como eu gosto. Eu falei sim e cliquei. Como se estivesse calculando alguma coisa, demorou um pouco até que a próxima questão aparecesse. Se fosse você, conseguiria mudar este final? Eu me pergunto. Proteger a humanidade e não matar os demônios. Em outras palavras, trazer paz entre as duas raças. De acordo com a história do jogo, humanos e demônios estiveram em guerra por quase 3.000 anos. Provavelmente seria mais fácil fazer um líder extremista islâmico fazer as pazes com o presidente dos Estados Unidos. Eu conseguiria fazer isso. Eu comecei a pensar. Então pensei ainda mais. E sim, o barulho de um clique soou, e ao mesmo tempo, uma brilhante luz branca reluziu vindo do meu monitor. Essa é a última imagem que consigo me lembrar. Um sino tilintou em algum lugar. Não, pode ter sido o som de uma explosão. A sensação do mundo ao meu redor se distorcendo, como se minha cabeça estivesse se expandindo para todos os lados. Meus ouvidos ficaram surdos e tudo pareceu distante. Minha visão continuou piscando. Eu não conseguia mover minhas pálpebras voluntariamente. Como se alguém ficasse abrindo e fechando meus olhos para mim. Eu perdi minha consciência. Então, o tutorial começará agora. Dificuldade ajustada para lunático, maior dificuldade possível. Start. Então eu abri meus olhos.